Boa noite, pessoal. Thiago Marcelo falando mais uma vez. Como eu havia combinado aí no decorrer dessa semana, que a gente ia fazer um bate-papo aqui, uma troca de ideias, porque é muito pensamento diferente do que é normal. Pessoas divergirem uma da outra, isso é completamente normal. Aí eu tinha marcado com o Joelzito e com o seu Francisco. Como vocês podem ver, o seu Francisco já está aqui, mas até o momento o Joelzito não apareceu e a gente não pode esperar que todos nós temos os nossos compromissos. E eu vou não perder a viagem, perder da casa dele, com essa vida, tá aqui. E se o senhor concorda com o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro e por quê? Qual é o seu ponto de vista? Concordo plenamente, né? Concordo plenamente que isso tem provado que está certo, né? E já diante do acontecimento. O trabalhador que sai de casa de manhã cedo para ir até o ponto cada dia, ele não tem como ficar em casa parado. Né? Ele sai de casa para trabalhar, deixa a família em casa esperando, tem que voltar para o almoço. Então, essa decisão foi tomada baseada com certeza na classe mais sofrida, né? Aquelas pessoas que nos patrocinar, que não é de mesmo que sai de casa de manhã cedo, vai trabalhar, vai ir atrás do almoço do dia ainda. Então não tem como essa pessoa ficar em casa, não tem porquê. Você ficar em casa, tendo que comer trancado vermelho, aí imagine você ficar em casa, trancado, sem ter o seu 100%, né? Não tem a menor condição. Então eu acredito que o presidente tomou a decisão certa, né? Tanto é que ele está bem rodeado de ótimos ministros, todos os ministros dele foram bem escolhidos, né? Todos tecnicamente, cada um na sua área, super competente, né? Nós temos aí o ministro da Saúde, que está dando um show, está resolvendo as coisas da melhor maneira possível, né? Então vamos colher frutos em breve. Aqui no Pará, graças a Deus, nosso clima é bem quente. Então favorece a polarização desse vírus com tanta rapidez. Né? Isso não quer dizer que não vamos ficar infectados. De acordo com os especialistas, todos nós vamos se infectar com esse vírus. Né? A maioria, mais de 90% dos especialistas, nós não vamos nem sentir que está todo. Então é só preservar, né, o grupo de risco, né, que são os nossos velhinhos, né, acima de 65 anos, se eu não me engano, que já tem algum histórico, né, de saúde, resultado, aí a gente vai vulnerar o vírus. Então, como preservar os velhinhos, as pessoas que têm algum problema de saúde, o saudável tem que andar, o país não pode parar. Porque se parar, com certeza, vem a ressaca pós-vírus, vai ser pior do que o próprio vírus. Com certeza. Então, essa foi a opinião do seu Francisco, que é bastante atuante nas redes sociais aqui no Rio, participa de vários grupos, e ele sempre tem uma opinião forte. E eu até admiro o seu Francisco, pela sua forma que você expressa a sua opinião. Eu estou aprendendo muito com vocês aí, estou aprendendo bastante, né? A gente está aprendendo ideia, depois que eu entrei no processo de político, eu tenho conversado bastante com discussão meteorológica, mas eu tenho aprendido bastante com todos. A gente sempre olha alguma coisa quando a gente está discutindo com alguém, conversando, debatendo, divergindo. É importante a gente filtrar sempre as melhores ideias, né? E isso agregar para a gente, isso aí. Isso é muito bom, importante. E olha aqui quem resolveu dar a cara. Joelzito, cumprimento aqui o nosso. A gente começou, a gente achava que você não vinha. Não. Mas está aqui o homem, Joelzito. Nunes. É assim, tem que ser assim. Joelzito, seja bem-vindo. O senhor Francisco já está aqui, ele já deu o parecer dele, a gente vai encerrar. Já? A gente achava Agora ele vai ficar gostoso. Ele já deu a opinião dele sobre o discurso do presidente, se conforme a opinião dele, ele concordou. Já expliquei para os internautas aqui que a gente está aqui para ter uma discussão saudável, porque faz parte da discussão do nosso meio, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, um momento político, e esse coronavírus aí que chegou para atormentar todo mundo. E você, Jorge? Você está de acordo 100% com o discurso do presidente
ou você concorda em parte ou em nada? Eu vejo da seguinte forma. Algumas coisas são muito omitidas no meio que a gente vive. Tem esclarecimento realmente aqui, né? E, de repente, a opinião pública se divide de trabalho no trabalho. Aí tem a classe informal, tem a classe formal, tem a classe que trabalha no governo, tem a classe também que trabalha, a classe trabalha de carteira assinada, que é privada, né? Então essa opinião divide muito. Por quê? Principalmente as classes que elas vivem autônomas. O empresário precisa fazer a manutenção da empresa dele, precisa arrecadar para poder pagar. Então, isso se divide muito. Nós temos dois problemas aí. Nós temos uma questão econômica, nós temos uma questão de sobrecarga na saúde do país. Já não era lá essas Coca-Cola, tudo só o trabalhador sabe como é que funciona. Isso não é diferente de outras partes do país, salvo no sul, né? Então, quando a gente lança essa temática, trabalhar ou não trabalhar, a ideia parece que quer que ninguém trabalhe. Aí a pessoa, isso é coisa de petista. Não é que a pessoa vem na mente. Mas a gente tem que ver a gravidade da situação. Por que trabalhar e não trabalhar? Lá os países, por exemplo, de primeiro mundo, eles podem com certeza financiar 60 dias do seu patriarca. No Brasil pode, o Brasil tem dinheiro para isso, presta dinheiro, né? Por que não pode fazer isso? Pode. O Brasil tem que parar? Tem, mas é uma questão de conscienciosa também. Para que evite, sabe, que medidas extremas. E a gente chegue a um nível de óbito alarmante como está chegando em outros países. E isso é sério, é grave. Grave talvez não seja tanto do governo, porque vai se livrar de gente que dá despesa. Mas talvez para nós que percam um parente, que percam um avô, que percam um filho nosso, um pai, isso não é nada agradável. Quando a gente vê as baixas, como se fossem assim umas baixas de guerra, né? Então, eu não posso dizer que eu sou a favor de A ou sou a favor de B. O governo tem que chegar no consenso, ver o que vai ser melhor para nós. Eu vejo da seguinte forma: temos que parar o país? Temos. Isso é uma realidade que a gente tem que conviver com isso. Mas a nossa cultura não é de ficar embaixo. Quando chega do seu trabalho, ou tu está de férias, fica na sua casa, não é essa nossa cultura. Mas eu acho que não é nem a questão da cultura, é mais a necessidade das pessoas. É uma cultura. A nossa cultura é o quê? Você trabalha no meio do bar. De repente, já vai no meio do bar, vai ficar confinado. A nossa cultura, por exemplo, é sair do trabalho e ficar em casa. Fim de semana, pegar uma praia. Houve, por exemplo, uma medida de contenção, de isolamento, em Santa Catarina. Quando o cara, tem irmão mora em Santa Catarina, quando o cara abriu, quando o pessoal do governo for lá, estava todo mundo pegando aquele sol, o governo teria que vir se impor para ter todo mundo aí. E olha os casos nessa Santa Catarina. Não estou falando da letalidade do coronavírus. Eu estou falando da cadeia transmissível que é insuportável. E é anormal. Porque o coronavírus ele é anormal. Está bem? A gente vai tentar controlar as respostas, porque o Léo é um cara que tem muita coisa na cabeça. Se deixar que ele fique até amanhã falando. É um cara inteligente. Tem que concluir, Jorge, aí. Tu já falou, não? Bora resumir, que ele vai te fazer uma pergunta. Cara, evite de colocar o microfone muito próximo, que o pessoal está reclamando do áudio, está muito agressivo. Então, vai colocar o microfone e vai ficar. Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou dizer que eu sou a favor ou sou contra. Mas existe. Toda moeda não tem dois lados. Então a gente tem que ver quais são os lados da moeda. A decisão do Jair Bolsonaro, eu até entendo, o país não pode parar. Ele tem que continuar. Mas as medidas preventivas, nós como cidadãos temos que ter consciência de se aplicar no nosso dia a dia. Até que um cara da saúde. Estou errado, saúde?
cara, por exemplo, hoje eu encontrei um cara aqui para molar um alicate aqui. Ele disse, Joel, a minha mulher mandou falar para eu ficar em casa, mas eu não posso ficar em casa senão as crianças passam fome. O que é que eu vou fazer? Fique no seu trabalho. Agora, se proteja. Use uma luva, use uma máscara, porque se impede você ser infectado, então infectar o outro. Essa é a questão principal. Então, tu não tem. Então, você não é nem a favor nem contra o presidente. Não. Sou Francisco. Eu sou plenamente a favor do Palmeiras. Essa decisão ela foi tomada baseada praticamente na classe mais sofrida, né? Que é quem carrega esse país nas costas, o trabalhador informal, que não tem carteira assinada, não tem registro de carteira, não tem seguro de nada, o seguro dele é só do céu, né? E agora está aqui nessa epidemia. Com certeza ela não é tão feia igual estão pintando ela aí, né? Vocês estão no fogo. Não está vendo, não, Salso. Vocês estão no fogo dele aí, todinho. Assombrado, né? Tem gente que já está com medo até de chegar perto de outra pessoa, né? E com certeza não é tudo isso aí, né? Nós já tivemos crise anteriormente, o H1N1, que matava praticamente 2 pessoas por dia, né? E não foi tão noticiado assim, né? Se bem que antigamente não tinha, né, todo esse canal de informação. Mas as próprias emissoras que estão alarmando, na época não alarmaram tanto, né? Então, esse coronavírus, eles estão pintando um bicho de 7 cabeças que não é tanto assim. É perigoso, é letal para o grupo de risco, as pessoas de idade, tá? Agora, quanto ficar em casa ou sair, eu sou totalmente contra ficar preso em casa, né? Não tem como um pai de família que tem filhos para criar, tem casa para sustentar, ficar em casa, olhando para seus filhos passar fome, né? Ficar dentro de casa, enclausurado, com tudo para comer, com televisão, com tudo, já é difícil, ainda mais você ficar em casa, trancado, vendo seus filhos passar fome, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa fala que prefere ficar em casa, às vezes já está bem abastecido, né? Ele não sabe a dificuldade que o seu vizinho tem, que o seu próximo tem, né? Que acho que 40% do trabalhador brasileiro, ele trabalha praticamente na informalidade, né? Ele sai de casa para comprar o almoço, né? Às vezes compra o almoço e muito difícil voltar com o almoço e com a janta, é complicado, né? Então, nós temos que trabalhar. E se parar de vez, o país é gigantesco, é de dimensões continental. Se parar um país desse, vai ser difícil para recomeçar. Vai ser pior do que o próprio coronavírus. Vai ser pior o pós-corona, porque é muita coisa para voltar a trabalhar, é muita empresa para reativar, é muita gente desempregada, né? O nosso país tem uma economia boa, tem muito dinheiro, mas não tem como comparar o Brasil com um país do primeiro mundo, igual a Itália, a França, a Espanha. Não tem como comparar. A nossa economia, a nossa saúde, a nossa educação, não tem como comparar. Nosso país era de terceiro mundo, né? Depois do desastre dos últimos 3 governos, não sei se ainda está no terceiro mundo, né? Então, a gente está aí a deriva, né? Nós temos que acreditar no nosso governo, né? No nosso governo federal, e tomar todos os cuidados preventivos, e acreditar nos nossos especialistas de saúde, né? E seguir as normas direitinho e fazer o possível e trabalhar, não pode parar, viu? Esse é meu ponto de vista. O senhor quer fazer a pergunta agora ou depois? Aí, o José, tem alguma pergunta para o senhor Francisco, já que ele concorda? Tem. Deixa eu só passar um pouco. A gente está vendo um caos se instalar na Europa, um caos se instalando no ECI. Agora, cientificamente falando, nós temos aqui um indivíduo que infecta 3 indivíduos, que outros indivíduos vão infectar outros. Aí você multiplica esses 3 por 3 e você vai ver um número bem grande e desagradável para o nosso sistema. Certo. O senhor acha que hoje, do jeito que está, as pessoas não estão se prevenindo, as pessoas estão tendo suas atividades normais como se nada tivesse acontecido, o senhor não acha que essa cadeia de transmissão pode aumentar? E o Brasil entrar numa situação difícil?
como tem anunciado as autoridades, o próprio Helder Barbalho, vi a entrevista dele agora, porque há uma ideia errada na cabeça das pessoas que colocaram que o coronavírus, ele é um cara que não sobrevive no país do carnaval. Isso é uma mentira. Os cientistas ontem divulgaram uma nota que o coronavírus ele está se adaptando ao clima daqui. E agora? Não. Então eu quero lhe falar, baseado nesses dados científicos, o senhor acha que o Brasil tem condições de adotar essa medida? Ou tem que ser mais cauteloso quanto a deixar as pessoas aí fora? Resumindo a pergunta, Joyce, ele quer saber se o senhor concorda, se o senhor acha, se continuar desse jeito, com o comércio aberto, com tudo funcionando normal, se o vírus vai se multiplicar, não é isso? Bom, até onde eu sei as informações, né, a gente tem um pouco de informação através das redes sociais, esse vírus vai chegar e vai chegar valendo, vai chegar, vai contaminar muita gente. Isso. Você se protegendo ou não, ele vai chegar, vai pegar praticamente mais de 90% da população. Agora, pouquíssima pessoa, mais de 90% não vai nem perceber, não vai nem sentir sintoma dele. Né? Quem vai sentir o sintoma dele são as pessoas que estão no grupo de risco. São pessoas que estão com o sistema imunológico, né? E são mais as pessoas de idade, acima de 65 anos de idade. Então, já dá para fazer uma prevenção boa aí. Tá? Usar máscara é bom, né? Máscara tu vai ter que trocar ela 3 vezes por dia. Né? Se você sair de casa com a máscara, você voltar, você tem que queimar ela, jogar fora, porque você está trazendo vírus para dentro de casa. Né? Então, tudo que você vai fazer na rua, você está com o risco de pegar vírus. Tá? Então, é complicado. Você tem que trabalhar, você tem que dar um jeito de se prevenir e não pode parar. Você ou vai morrer do vírus ou vai morrer de fome. Né? Não pode. Depois do pós-vírus vem a recessão, a quebradeira, né? E corre o risco ainda de ter vírus ainda depois de tudo isso e o país quebrado sem condições de nada. Né? Já está acontecendo esse saqueamento no país. Né? Muito e muito mesmo. Né? Então, a previsão é que agora, depois do dia 20 de abril, ela chegue na curva máxima e tende a decrescer. Né? E a gente tem um clima que é desfavorável para a proliferação desse vírus. Nós somos um dos países mais abençoados, né, em termos desse vírus estar atacando, porque o nosso clima é quente, né, e não favorece a proliferação desse vírus. Pegar ele, vamos sim, vamos pegar sim. Agora poucos vão sentir o sintoma. Alguns vão cair, vão ficar em cama e outros talvez cheguem a óbito. Né? Um exemplo aqui no Pará, graças a Deus, eu não estou sabendo de nenhum óbito. Né? Não tem nenhum óbito. Né? Então isso já é uma vitória para nós. É uma vitória. Tá? O Rodrigo Maciel disse para o Joelzito que esse caso em Santa Catarina que ele viu foi fake. Imagem de outra situação do ano passado. Sim, continuando aí. Quiser responder o Rodrigo? Não, só não vou responder. Deixa para ele inventar outro. Eu vou falar uma coisa aqui. A cadeia... Ele quer fazer a pergunta. Tá bom. Vai lá. Esqueceu de fazer a pergunta. Joelzito, é bem curta a pergunta. Você acha que os governadores que decidiram, né, paralisar os estados, né, e automaticamente o país, você acha que eles foram precipitados ou não? Né? Ou fecharam porque ficaram assustados também com essa imprensa divulgando tudo isso, né? Ou porque realmente queria proteger o povo? O que você tem a dizer? Veja bem, se nós temos um número de infectados em São Paulo, no Rio de Janeiro, que mandaram fechar as portas, que as escolas, agora imagina se eles fizessem ao contrário. Como é que não estaria? Estaria pior. Cientificamente, os números teriam aumentado. Agora é o seguinte, cada estado é uma realidade. Cada estado é uma realidade que cada governador vai ter a sua equipe técnica orientando ele. O que é que ele deve fazer?
Pera lá. Pera aí. Não são todos. Deixa eu terminar o raciocínio dele. Não são todos. Não são todos. Os governadores estão fechando, estão parando por uma questão de quê? Colapso total. O próprio na saúde vai ter, não tem jeito. Olha, preste atenção. Vai ter, sim. Mas os impactos serão bem menos se as autoridades adotar algumas medidas. Tipo, todo mundo está criticando o Doido Rabelo aí porque parou. Ele estava certo. Eu não condeno ele, está certíssimo. O prefeito Doido Rabelo está certo. Por que ele fez isso? Preocupado com o município dele, com as pessoas, logicamente. A intenção é boa, né? Agora, os reflexos disso, logicamente, todo mundo vai sentir. A prefeitura vai sentir com isso. A arrecadação vai sentir com isso. Mas isso significa que também isso vai ser uma coisa que as pessoas pensem assim, bem, se já que é assim, então bora começar as medidas de profilaxia, porque de repente pode vir, como ele disse na entrevista... Tu falou medida de profilaxia. O que é que significa? Que muita gente não entende. Essa gramática é totalmente medida de profilaxia, na verdade, é um termo da saúde, né, que se usa muito de cuidados de higiene pessoal, medida de profilaxia. Lavar as mãos, higiene pessoal, é profilaxia, só que é um termo técnico da área de saúde. Então, tem que haver realmente consenso. Um dos maiores problemas que nós temos no país é a ignorância. E quando eu consigo dividir essa ignorância, eu tenho um problema sério no país. Porque faz dividir entre a classe que sabe e a classe que é manipulada por não saber. E aquela classe também de likes. Político só quer like. Então, ele se aproveita do momento da desgraça, de qualquer informação que é para causar aquela repercussão, tudo. Quem são os políticos? Porque eles vivem disso. Certo? Então, há necessidade de parar? Mas há necessidade de se estudar também os pontos negativos disso. É isso que eu estou falando. Então, tu concorda com a atitude do governador e acha que ele não se precipitou? Que essa foi a pergunta do seu Francisco. Não, o governador está certíssimo. Está certíssimo. Tu já trabalhou no pronto-socorro municipal alguma vez? Não. Tu já trabalhaste na Santa Casa alguma vez? Não, minha profissão é bem diferente. Saulo, tu já trabalhou lá alguma vez? Já estagiou? Então, esse caboclo aqui, ele sabe qual é a situação que eu estou falando. Ele sabe muito bem o que ele está falando. Porque é o seguinte, nós temos 145 municípios. Tudo acarreta o quê? Dentro da capital. Tudo que tu imaginar que vai dentro da capital. Agora, tu imagina, tu dizes assim, aí os telespectadores, boa noite. Olha, mas só atinge aquela população vulnerável de idosos. Não, atinge jovens. Porque eu vou já dizer aí é que tá. Por quê? Eu tenho um jovem de 22 anos. Ele pode não apresentar uns sintomas mais graves, mais leves, mas ele vai precisar, em algumas vezes, de aspirador. Crianças são assintomáticas, não apresentam, mas transmite. Certo? Cadeia transmissiva. Aí é o seguinte, eu tenho um cara aqui, que ele é jovem, ele contraiu o coronavírus. Ele, só um resfriadinho bacana, se curou. Mas eu não sei quantos é que ele contaminou, certo? Esse cara silencioso, ele vai passar muita contaminação a partir daí. O cara que pegou, que é jovem, de 22 anos, ele vai sentir alguns sintomas mais leves ou mais graves. Vai sentir o quê? Falta de ar. Ele vai o quê? Ter que usar aspirador. Mais grave, Não são estágios mais graves. Faz a pergunta. A doença, ela dá esse problema respiratório, tá? Que evolui se não for o respirador. Agora eu te digo uma coisa. Se existir a possibilidade de uma contaminação grande, aonde é que nós vamos arranjar tantos respiradores? Porque lá nos Estados Unidos eles já estão baixando a bandeira. Então, quando você fala, eu sou brasileiro, quando você fala que atinge idosos e não atinge jovens, talvez não atinge na forma letal. Tá? Mas foi o que eu falei. Tu não respondeu uma pergunta, até agora tu não respondeu nenhuma. Você tem só discurso.
Eu vou repetir de novo, né? Esse vírus, Eu acho que o senhor tem que procurar se informar. esse vírus vai pegar e vai pegar muita gente, mas muita gente mesmo, né? Muitas pessoas, tá? 90% das pessoas, né, não vão nem sentir, não vão ter nem sintoma nenhum. Não, eu estou dizendo, foi o que eu ouvi falar. Mas na Europa é assim? Tá? Meu amigo, eu já falei que a Europa é outra, lá é país de primeiro mundo, lá a saúde é outra, né? Lá a saúde. Bora combinar uma coisa. O seu Francisco fez a pergunta, o Joelzito respondeu. Se tu quiser devolver com outra pergunta, pode devolver, entendeu? Não bora, por exemplo, ele fez a pergunta, aí o seu Francisco já começa a entrar em outro tema, entendeu? Bora concluir a pergunta e fazer outra. A sua pergunta foi se o governador tinha se precipitado. Isso. Ele disse que não tomou. Para tudo, né? Isso. Para tudo, o serviço de Adolescente, viu? Pois é. Aonde? No Pará? Não. Bora continuar. O senhor quer fazer outra pergunta? Eu prometei de responder. Bora, então bora lá. Deixa eu segurar aqui, vocês. Joelzito. Eu acho que o senhor está... Não, Joelzito, você gosta muito de discursar. Isso é coisa de político, né? Pois é. Na Europa, não tem nada a ver com aqui, em termos de clima, em termos de saúde, em termos financeiro, né? Em termos de clima. Né? Não tem nada a ver. A Itália é um país pequeno, do tamanho do estado do Maranhão. Tem... Estou falando da Itália. Aí, lá em média, 200 pessoas por quilômetro quadrado. Lá as pessoas estão batendo o cotovelo no outro. Lá o clima é frio, gelado. Favorece a proliferação do vírus. Né? Então a tendência... Pois é. Aqui é diferente. Aqui o clima é mais quente. O país tem dimensões continentais. Dificulta mais a contaminação. Tá? Dificulta mais a contaminação. Tá? Dificulta mais a contaminação. Aqui em Mãe do Rio tem quantos contaminados? Quantos contaminados? Por enquanto, nenhum. E lá na Itália tem quantos? O que a gente deve fazer? Pelo fato de aqui não ter nenhum caso, isso não significa que a gente tomar as medidas necessárias para que não chegue. O nosso cuidado aqui é outro. Vamos parar de discursar, Josito. Vamos direto ao assunto. Né? Você falou que é a favor dos governadores que trancaram o estado. Se você precisar de ir para um hospital em Belém, tu quer que a ambulância te leve. Tu quer chegar lá e comprar remédio. Não é isso? Tu não quer? Então, como é que tu quer a favor que trancaram? Se trancaram é para trancar para todo mundo, meu amigo. Não é só para uns e outros, não. Para todas as classes. Tu acha que o enfermeiro tem que se contaminar? Tu acha que o médico tem que se contaminar? O motorista da ambulância tem que se contaminar? Se tu quer almoçar carne, tu vai na sua comprar, não é isso? Não é? E se tu chega lá e tiver carne, quem foi que levou a carne para lá? Quem foi que matou o boi? Ou tu quer achar a tua dispensa cheia e ficar dentro de casa e os outros contaminando trabalho para levar comida para ti? É isso? Eu estou entendendo errado? Tu é a favor de ter trancado o Estado. Se é para trancar, tranca para tudo. Todo mundo na sua casa, meu amigo. Todo mundo na sua casa. Não é isso? Todo mundo na sua casa. Então... Calma, pessoal, calma. Vamos manter a calma. Seu Pereira, tem uma água aí, tem para eles? Bora trabalhar em cima. Bora trabalhar em cima das perguntas que eu estou falando. Aí eu te pergunto, tu vai lá comprar carne, tu quer achar carne. Tu adoece, quer ir na ambulância para Belém. Não está trancado o Estado? Você disse que quer ir, mas não é trancado? Na forma literal. Não, que literal. Na forma literal do seu entendimento indouto. Aqui nós estamos direto ao assunto. Aqui não tem negócio de estar com mimimi, não. Aqui nós estamos direto ao assunto aqui. Aí tu quer ter vida boa em casa e quer que os outros se ferrem para botar comida para ti? É para trancar? Tranca para todo mundo, meu amigo. Tranca para o enfermeiro, para o médico, para o Levando para a pessoalidade. Não, tranca pro catador de lixo, pro gari. Nós estamos levando para a pessoalidade aqui. Tranca pro Não. Tranca pra todo mundo. Aqui Tranca está pro levando a mercado. pessoalidade. Eu não sou alvo aqui. Eu não posso. Não. Deixa eu explicar. Não, Eu tô falando com você. o Joelzito está falando, que ele está levando para a pessoalidade. Não é? É porque o seu Francisco, ele tem um temperamento dele. Para ele, ele tá super normal. Para ti, teve hora que tu falou alto, mas para ti é normal, entendeu? É o temperamento de um para o outro. Faça a pergunta. Pera lá. Mas referencialmente, eu não posso ser
referencial aqui, nem ele. Nós estamos numa discussão. Aí o que eu falo? Quando se fala em parar o país, se fala assim que tudo vai parar, ninguém sai, ninguém entra. O que é que se está discutindo aqui? Os serviços essenciais, atividades essenciais. Então tem uns que tem que correr por ti, é? Não, não é isso. As atividades essenciais, isso é demagogia. Para de hipocrisia, rapaz. Isso é demagogia, o senhor é demagogo. Para de hipocrisia. Tem caminhoneiro passando fome na estrada. Você sabia que tem caminhoneiro passando fome na estrada? Porque ele chega num lugar, está tudo fechado, né? Ainda bem que tem os filhos de Deus que está correndo atrás para dar marmitex. É porque você está apoiando esse tipo de governador, meu amigo, esse tipo de administração. Será possível? Toma alguém aí, seu Francisco, calma. Será possível que 29... Toma aí. Não. Será possível que 20 e poucos governadores estão errados? Não. E o presidente tá certo? Eu pergunto que eu fiz para você se você é a favor da adesão. Qual é o problema aqui que nós estamos discutindo? Qual é o problema que nós estamos discutindo aqui? É parar mantendo os serviços essenciais. Não, porque quando se fala em parar, literalmente a pessoa entende, porque ele não compreende as coisas, né? Se ele compreendesse, não falava, nem estava aqui, por sinal. Se a pessoa, quando se fala em parar o país, fala em manter as atividades essenciais funcionando. O que é que você vai evitar? Apenas o setor de aglomeração. Essa seria a pergunta que eu ia fazer. Certo? Serve para os dois. Certo? O Saulo tem uma pergunta aqui. Quando foi determinado paralisação, que eles colocaram, tem até um gráfico lá, o que pode e o que não pode. Você até postou, né, Tiago? Então, aqueles serviços que podem, tem as pessoas que vão ter que cumprir com aqueles serviços que podem, mas respeitando, né, as normas de segurança e prevenção, entendeu? E os que não podem seriam, de fato, fechados, porque até entanto o governo está liberando alguma ajuda para quem está desempregado, para empresas que vai ter que dar para os funcionários 60 dias de folga, entendeu? Então, eu quero só concluir minha pergunta. Então, qual é a sua opinião sobre isso e qual é a sua opinião sobre fechamento, entre aspas, que não é de fato fechar, correto? Ao meu entender, e é o que eu acompanho nos telejornais. Vai responder primeiro? Não, é exatamente nessa tecla que eu estou batendo, né? De fechar, mas não fechar, né? Fechar parcialmente, né? Então vai ter que alguém estar se ferrando por nós, não é isso? O meu entender é isso aí, né? Se vai ficar semi-fechado, então tem alguém que está se expondo por nós. Né? Então, se é para fechar, fecha. Se não é para fechar, não fecha, né? Vamos dar um jeito de se proteger, vamos proteger nossos velhinhos, deixar ele bem reservado, não vamos deixar os nossos netos abraçar nossos avós, não chegar nem perto, que é um jeito de amor também proteger dessa forma, né? Agora, fecha para um e para outro não, nós somos todos iguais, não tem nenhum melhor do que nós, nenhuma classe trabalhadora, né? Ninguém é melhor do que o outro, tanto faz ser um mendigo que está deitado na calçada como um ministro, a nossa vida é igual, nós temos o mesmo risco de perder a vida e de ser contaminado. Então, se vai parar para um e parar para outro não, porque tem alguns privilegiados por coronavírus? Nós estamos numa calamidade emergencial. O que é que nós temos que fazer numa calamidade dessa? É se resguardar, ter cautela. Não podemos, por exemplo, fechar a porta de um caminhoneiro que vem trazendo alguma coisa, mas esse caminhoneiro pode ser fiscalizado para ver se ele está gripado. Por exemplo, para ter uma ideia aqui, o cara pegou aqui, veio de longe, aí passou por aqui, ameaçou na barreira de 4 Bocas, os policiais chegaram, bom trabalho, parabéns à Polícia Militar, e o cara estava com sintomas de gripe, e alguns muito parecidos, que eles são treinados, com o corona. O cara desceu do carro e foi direto para o hospital. Esse cuidado que a gente tem que ter, entendeu? Então, se eu estou gripado, então a minha consciência não permite eu sair de casa, né? Eu tenho que ficar em casa. Por que eu vou ficar em casa se eu estou gripado? Por que eu vou ser um caminhoneiro, vou atravessar o país todinho gripado? Eu não posso ficar em casa? Ao invés de levar doença, exportar doença para outros estados? Então, é uma questão conscienciosa, que nós devemos ter consciência para não penalizar um grupo que é vulnerável e não vulnerável também.
Porque, na verdade, todo mundo fala vulnerável, mas o governo é vulnerável, ele é o mais vulnerável porque ele não aguenta atender essas demandas, né? Então, quando a gente fala de parar não as atividades que a gente vai precisar no dia a dia, comida, alimentação, gás, essas coisas, como os outros governadores estão adotando essa... O que foi que o Helder falou? O Helder confiscou o quê? Tirar as crianças da escola, beleza, foi uma boa atitude. Aí ele manteve o quê? Manteve o comércio aberto, você vai lá, compra, entendeu? Mas outros ficaram fechados. No caso, por exemplo, o Shopping Iguatemi foi fechado. Aglomeração. Então, tudo que o governo Helder pegou de aglomeração, ele disse, não, aqui não. A medida certa foi a medida certa tomar. Então, aqui, Mãe do Rio, não é porque que não tem nenhum caso, mas tem caso de monitoramento. Não sei se é aquela nota que divulgaram aí da prefeitura, mas é preciso cautela, porque aqui, Mãe do Rio, não tem. Mas ele pode chegar aqui, que a porta da BR é a entrada disso aqui. Entendeu? Então, se eu adotar uma medida, por exemplo, se eu uma nota que eu vou reunir um grupo, vou treinar um grupo, ele vai ficar mais dessa BR, que o cara que para lá no terminal rodoviário, que ele vem de outra cidade, não está de máscara, pô, deixa daí de máscara. Só lembrando, vocês podem comentar aí que toda Ninguém tarde, escuta, tem que falar aqui. toda tarde, Falar aqui fica... só lembrando a vocês que toda tarde o Brasil atualiza todos os dados, certo? E em toda a atualização são tomadas novas medidas de segurança, não é verdade? Todo dia muda as normas de segurança contra o coronavírus. Só lembrando a vocês, vocês podem tecer comentários sobre isso. Semana passada... Bora concluir, Joelson. Já estão falando aqui que tu demora muito na resposta. Bora. Já estão me dando dica de botar 1 minuto para ti só. É porque as pessoas têm que procurar assimilar aquilo que é correto, entendeu? A verdade não pode ser aquilo que me convém. Muitas vezes a pessoa não gosta daquilo que a gente fala porque é a realidade. Uma guerra e não sabe que não vai morrer. Nós estamos numa guerra sabendo que nós vamos morrer. Então, esses que descartam essas emissões de preventivas são pessoas que podem estar mais vulneráveis a isso. Então, semana passada nós falamos sobre o quê? Nós estávamos lá no mercado, aí tu disse, olha só como é que está o movimento. Olha o Ceará, isso aqui ainda é da crise ainda. Mas para as semanas vão ser outras medidas. Você lembra quando eu falei? Vai se intensificar mais. É o que está fazendo. Cada vez que esses números eles dobram, a preventividade também vai aumentar. É verdade. O senhor Francisco quer fazer aqui mais uma pergunta para o Joelzito. Olá, Joelzito. O Joelzito, quando surgiu aqui no país, o primeiro divulgado no negócio do coronavírus, se não me engano, foi lá pelo mês de dezembro. Isso, dezembro, né? Aí passou dezembro, janeiro, fevereiro, aí teve carnaval. Teve carnaval no país todinho, tá? Aí os governadores que hoje estão preocupados com a gente, né, que está trancando tudo para nos proteger, será que ele quer mesmo nos proteger? Se eles quisessem proteger, ele não teria proibido o carnaval? O que você tem a dizer disso aí, do governador ter deixado rolar o carnaval solto, e sabendo de tudo isso? O que é que elas cruzam os braços. Você está vendo pelo canal televisionado a situação que está ocorrendo, mas seu país também não está sendo informado daquilo que está acontecendo. Então, a princípio, era só uma gripezinha. Não, isso aí já foi informado. Entendeu? Que foi o que aquele médico da Globo, da Osvalera, disse no primeiro vídeo dele. Que aí depois ele foi lá e fez um outro vídeo. Olha, para a gente chegar a essa ideia, a gente tem que fazer um estudo, um levantamento mais profundo de quantas pessoas vieram da China nessa época. Ou da Itália nessa época. A gente vai ter que ver. Não, a gente tem que fazer um estudo de quantas pessoas vieram de lá nessa época. Porque... Vou mudar um pouco para te responder. Os governadores que hoje trancaram o Estado para nos proteger são os mesmos governadores que não fecharam as portas para o carnaval. Que já estava o movimento todinho
na imprensa que tinha um coronavírus, né? Eles podiam muito bem ter fechado os aeroportos, portos e tudo, para evitar a contaminação. O que você tem a dizer desses governadores que hoje estão fechando o Estado e prejudicando? Por que eles não tomaram essa iniciativa antes do caso? São números. Não tinha números para se tomar essa atitude ainda. Não tinham, por exemplo, conhecimento disso tudo. É verdade, não tinham conhecimento disso tudo. Ou se tinham, fizeram que nem na época de Noé. Entendeu? Achavam que nunca ia chover. Tu não acha que tem um pouco daquela coisa de estar em cima de palanque direto? Porque política é assim, não perde uma oportunidade de fazer campanha. Por exemplo, deixa eu te falar uma coisa aqui. Se classifica, Joãozinho, a pergunta dele, se classifica como endemia para pandemia, para poder ter esses bloqueios. Claro. Então, tem toda uma linha aí das decisões. Aí eu sei, é que eu falo. Ó, pera lá. Vai vir amanhã. Que foi? Só o ladrão vai vir amanhã. Olha só, o que foi que aconteceu? Aí você está com a porta aberta. Quando começou em dezembro, eu já estava aqui em Mãe do Rio. Olhei lá, eu achava que era uma coisa que dava para controlar, entendeu? Fui ver a cadeia de contaminação e fui estudar a fundo do que se tratava. Eu digo, porra, por que a República, o Bolsonaro não fecha as fronteiras? Porque era uma questão de segurança nacional. O que é uma questão de segurança nacional? Quando alguma coisa entra e te sitia. E o coronavírus sitia qualquer economia do mundo. Então, naquela época, o presidente da República... Até a OMS foi tarde em classificar como pandemia. Claro. O presidente da República não podia fechar a fronteira, porque é lei que foi criada em outros governos, ele não pode fechar a fronteira. Ele dependia do Congresso Nacional para poder fechar a fronteira. Ele sozinho não podia fechar a fronteira. Eu sou presidente de uma nação, eu posso fazer isso, sou um chefe de Estado. Tem lei, tem que respeitar. Sim, a Constituição. Exatamente. A Constituição. E a Constituição. E foi feita uma lei de que o executivo do executivo não podia, o chefe do executivo não podia fechar a fronteira. Ele dependia do outros poderes para poder fechar. Assim, o que acontece? Eu vi a gravidade e desde janeiro eu venho falando sobre o coronavírus. E as pessoas vinham achando que eu era doido, que eu era maluco, isso não quer chegar no Brasil porque não sei o quê. Você Aí, fala isso aí. Agora tu imagina um governador. Aí Será que ele não sabia disso? eu vinha falando sobre isso. O governador não sabia? Ou o secretário de saúde do estado do Pará não sabia disso? Para agilizar com o governador, para fechar o aeroporto, fechar tudo. Deixa eu falar uma coisa aqui. Todo presidente, ele tem a assessoria de inteligência dele. Entendeu? Ninguém trabalha só. Só que, por exemplo, o Bolsonaro e o próprio ministro dele, em janeiro, deu declarações de que isso estava contido, que isso não ia chegar aqui, que isso era uma coisa muito leve. Nem eles entendiam a situação agravante que estava acontecendo. Para mim, a China, ela sabia do que estava lidando, ela sabia do que estava acontecendo. A China é a maior vilã nesse processo. Por quê? A China foi avisada com antecedência por médico. Se eu estou vendo que a situação está aqui no meu país, o que é que eu faço? Olha, gente, vou fechar a fronteira, vocês aí que são dos países vizinhos, né? Não, ninguém entra, ninguém sai, porque a situação é grave. Mas a China permitiu o quê? Que as pessoas circulassem livremente. E isso foi se espalhando. E a cada continente que esse vírus atravessa, ele vai se modificando para tentar ter um período de vida maior. É isso aí, pessoal. A gente vai encerrar por aqui. Eu vou dar a palavra pela última vez para o seu Francisco. Se ele quiser fazer uma última pergunta ou se despedir do público. Eu só tenho que agradecer a todos vocês a presença aqui do Joelzito, né? Do repórter do Ceará, do Saulo e dos nossos amigos aqui que está aqui junto com a gente aqui. Né? E agradecer a todos, né? E vamos continuar conversando, batendo papo, né? Trocando ideias, que a gente vai aprendendo junto, né? E vamos preservar nossos velhinhos, vamos cuidar do nosso grupo de risco, que todos nós temos um grupo de risco na nossa família, né? Vamos nos cuidar, vamos preservar,
né? E vamos trabalhar, vamos à luta, porque nós temos que alimentar nossos filhos, nossa família. Tá? Bom, gente, boa noite. A gente sabe que a massa de trabalhador é muito grande, né? As pessoas precisam ganhar o seu sustento, mas que o governo também, ele tem também soluções para isso, né? Através de projetos sociais, né, de seguridade, ele pode realmente manter a pessoa. Por exemplo, hoje nós vimos aqui, algum governo já distribuiu lá sabão, gel, máscara para a população? Não, né? Esse é um grande problema. Então, eu tenho que ter essa população educada para enfrentar esse problema, que o nosso maior problema é a nossa educação, que nós não estamos preparados para lidar com esse tipo de coisa. Então, as decisões se agravarem daqui para frente, como o Saulo falou, vai depender dessas atualizações desses números. Cada vez que esses números aumentarem, o alerta vai ser maior, as decisões vão ser mais duras, como o próprio prefeito falou. Ok? Você vai ter esse espírito para o pessoal, não? Tá. Última fala. Foi muito bom, Marcelo, ter me convidado aqui. Todas as vezes que convidar a gente vem para cá esclarecer. E um alô aí para o Soiá, que é o meu candidato a prefeito de Mãe do Rio, já esclarecendo que o Soiá é candidato, é pré-candidato a prefeito de Mãe do Rio, tirando todas e quaisquer dúvidas aí que alguém possa ter ou espalhar, né? Então, que Deus abençoe a todos, né? E que todos tenham consciência daquilo que precisa fazer, porque todo dia a gente está vendo o que é preciso fazer, né? Então só não faz quem não quer. Seu Francisco ficou com ciúme aqui, ele quer mandar um alô pro pré-candidato a prefeito dele. Que tocou no assunto, né? Nós também temos o nosso pré-candidato, o seu Enoque, né? É o pai de Mãe do Rio, né? Um dos que ajudou a fundar a Mãe do Rio, né? E nós estamos aí na luta para implantar uma nova transparência com participação popular, né? E vamos todos juntos, né? A lutar para chegar, né, na prefeitura e mostrar que dá para fazer melhor do que estão fazendo, tá? E nós contamos com todos. Pois é, pessoal, eu quero agradecer aqui o seu Pereira consignado aí, que também é pré-candidato a vereador, um homem aqui que todo mundo conhece aqui, Mãe do Rio. Ninguém tem nada para falar mal do seu Pereira. O senhor quer dar uma alô aqui, seu Pereira? E desde já eu quero agradecer pelo espaço aqui que o senhor forneceu para a gente. Depois a gente vai conversar, quem sabe não sai uma parceria aí. E falar um pouco do Joelzito, do seu Francisco. Esses dois caras aqui é o tipo de ser humano que eu admiro. Que eles falam o que eles pensam e não tá nem aí. São pessoas que têm pulso, entendeu? Eu tenho aprendido bastante conversando com ele. São pessoas diferenciadas. Mesmo discordando. Isso. Eu falo aqui com base em alguma coisa. Isso. E o mais importante, a gente está aqui, quando terminar aqui, vai todo mundo apertar a mão, eu acho, tomar uma águazinha. Dá um espinho perto. E agradecer o meu amigo Ceará aqui e o Saulo que está ali por trás das câmeras ali comandando. E é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima. Solta forró aí.